Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos a esta segunda-feira pós segundo turno de eleições. Então agora acabou a desculpa e chegou a hora de apresentar o truque dos truques de 2024, que será aquela previsão de medidas para contenção de gastos. Então eu vou aproveitar essa semana, que é uma semana pré-Copom, né? Na semana que vem o Comitê de Política Monetária define os juros mais uma vez, lembrando que para o mercado já está decidido que será pelo menos 0,5 ponto percentual a mais na Selic, mas de qualquer maneira a gente tem que esperar a semana passar. E se não me falha a memória, a partir de quarta-feira já os membros do Copom entram no período de silêncio e aí não podem mais falar publicamente, né? Ou mesmo reservadamente, sobre política monetária até a decisão do Comitê de Política Monetária. Mas vamos lá. Vocês vão lembrar que a promessa do nosso querido ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da nossa querida ministra do Planejamento, Simone Tebet, era de que a gente vai conhecer, quer dizer, o Lula vai conhecer primeiro quais são as medidas de cortes de gasto, ele faz uma primeira filtragem e daí o que sair dali, o que o Lula topar, é encaminhado para o Congresso. Então o Congresso tem que aprovar essas medidas de cortes de gastos e aí sim a gente vai ter um corte de despesas, né? É claro que tudo isso não precisa virar realidade, basta que você apresente alguma coisa e aí você passa a contar com números que você estima que sejam reais, certo? Se há má-fé ou incompetência nessa previsão, ou simplesmente porque realmente prever o futuro, né, como eu sempre digo, é uma tarefa das mais complicadas, né, que, como diria o outro, o futuro tem por natureza ser incerto, né? Então, obviamente, prever o futuro é bastante difícil e aí você coloca na planilha o que você quiser, né? A planilha aceita qualquer número que você quiser. Então, quem leu já o Esquina Sucupira da sexta-feira passada agora, viu que eu coloquei muita coisa ali sobre dominância fiscal, que é um debate que eu acho que está ficando mais forte. Inclusive, hoje, coincidentemente, tem um artigo do Cláudio Adilson, que é diretor-presidente lá da MCM Consultores, economista, falando justamente sobre isso, que a gente pode estar entrando em dominância fiscal. E aí o Guilhem tinha falado na semana que não tem nada a ver. O Guilhem, que é o diretor de política econômica do Banco Central, falou que não, isso exigiria que o Banco Central não tomasse atitude. E aí o problema começa já na definição de dominância fiscal, né? E aí depende de como você vai tratar isso. Dominância fiscal, para quem não sabe, grosso modo, né? Porque quando você for no detalhe, aí cada um vai escolher uma linha de dominância fiscal, mas dominância fiscal seria quando você não consegue mais controlar a inflação em função dos juros, né? Da dominância monetária. Você perde a dominância monetária para a dominância fiscal, porque quando você aumenta os juros, ele acaba batendo no fiscal e piorando a situação, gerando mais incerteza na economia, que vai gerar expectativas de inflação mais desancoradas, e com medo da inflação futura, o empresário hoje mesmo aumenta os preços, tornando assim esse medo futuro numa profecia autorrealizável, né? Quando você está com muito medo de alguma coisa, acaba que você toma todas as medidas para que aquele medo se concretize, né? No fim das contas, você acaba fazendo com que aquilo fique real. Muito bem. Então, tem essa história da dominância fiscal. Quem não leu, leia esquinasucupira.substack.com. Se você ainda não recebeu por e-mail, é porque você não está inscrito lá. Na hora que você colocar esse endereço no seu browser, esquinasucupira.substack, que é SUBSTACK, substack.com, você vai acessar ali, é o primeiro campo que aparece para colocar o seu e-mail e você subscreve ou se inscreve e passa a receber então tanto esse podcast quanto a newsletter semanal, que é o Esquina Sucupira, todo dia, toda vez que tiver uma publicação nova diretamente no seu e-mail,
tanto esses quanto novas publicações que agora, a partir de novembro, eu devo entrar, a gente deve entrar com mais, como se fala, com mais produtos, né? Com mais conteúdo disponível. E aí os avisos serão todos pelo Esquina Substack. Mas vamos lá, sem mais delongas. Aliás, se você não conseguir, só para finalizar, se você não conseguir, não der certo na hora de escrever o endereço, procura Esquina Sucupira no Google, que é a primeira opção que aparece lá. Muito bem. Então tem essa história de dominância fiscal, a gente discutiu isso na nossa newsletter, tem um pouco ali dessa discussão, mas o mais importante disso é que no fim das contas todo mundo está olhando para a política monetária e está vendo que a política monetária está perdendo potência, isto é, você precisa de mais esforço para para o mesmo resultado, né, comparado com uma situação anterior. Então, o Brasil vai precisar de mais juros, porque ele está ficando impotente, né, na política monetária. Né? Trocadilhos de quinta série sempre acabam ajudando a pessoa a lembrar. Né? Mas a gente está ficando impotente com juros, a gente vai precisar de mais juros para fazer o mesmo efeito. E aí você tem, então, ou a gente tem um choque de anúncio de controle de gastos, alguma coisa. O Cláudio Adilson, que eu falei do artigo que está no Estadão, dá uma pista, não sei se por querer ou sem querer, no finalzinho do artigo dele, sobre o que eu particularmente acho que deve acontecer. O governo não precisa fazer nada. Basta, né, como a gente começou aqui falando, basta que ele indique que vai fazer e as pessoas acreditem. É isso que tem sido um pouco mais difícil. Você tem um probleminha de credibilidade, sim. Né? Nesse artigo o Cláudio não concorda muito com isso, mas eu acho que a gente tem um probleminha de credibilidade, sim. O mercado deixou de acreditar nas falsas promessas dos nossos políticos, né? Tanto já no finalzinho do governo Bolsonaro, por isso o mercado olhava muito mais para o Paulo Guedes, e porque o Paulo conseguia segurar um pouco o ímpeto do Bolsonaro, e agora a gente não tem essa figura contrária, né? O Lula e o Haddad, eles caminham para o mesmo lado, embora o Haddad fale um pouco mais da forma que o mercado gostaria ou gosta de ouvir, né? Então o que acontece? A gente tem essa deterioração do fiscal, né? A expectativa aí de dívida pública para acabar o ano de 2024 já em 80% do PIB, lembrando que em 2022 o ano acabou com uma dívida pública de 71,7% do PIB, né, 72% do PIB, e você vai terminar 2 anos depois com 80% do PIB de dívida pública. Quanto mais endividado o país, menos, como é que se fala, menos vontade tem de emprestar dinheiro o credor para aquele devedor, certo? Então ele vai cobrar mais caro. A expectativa do Instituto Fiscal Independente é que em 2026 a gente chegue a 84,1% de dívida pública como percentual do PIB, né? E isso é exatamente o contrário do que se esperava com a historinha do arcabouço fiscal. Pois bem, então o governo... e aí tem algumas coisas, né? Você tem alguns bancões, por exemplo, tem um artigo que saiu no fim de semana no Brasil Journal de um economista, se não me falha a memória, do Santander, de uma pessoa do Santander, não lembro quem é exatamente, mas falando que não, o governo vai mostrar que pode cortar gastos, etc e tal, tem essa lógica, e ele fala assim, não, se você olhar para o juro, o juro está no mesmo nível de 2016, com a crise da Dilma, etc e tal, será que a gente pode ter o juro nesse nível, blá blá blá, tentando dourar a pílula de que a gente estaria exagerando, né, estaríamos sendo, como minha mãe gosta de falar, cavaleiros do apocalipse, né? Mas não é isso. Se você parar para olhar, se você der uma olhada no juro americano, em 2016 o juro estava por volta de 2%. Hoje está por volta dos 4%. Então, de qualquer forma, o nosso juro já teria que ser maior. Então, você não consegue comparar somente com a Dilma. Você tem que comparar com tudo, né? Afinal de contas, a gente já falou aqui, a gente tem um problema
que é o externo não está ajudando realmente, e isso a gente já vinha alertando que o Lula teria que enfrentar esse tipo de problema. O externo não está ajudando e aqui dentro a gente também não está fazendo o nosso. Então, não dá para você comparar com outras épocas do Brasil isoladamente. Eu acho que foi um pouco de simplismo, talvez, se é que essa palavra existe, acho que não existe. Mas um pouco de simplicidade na análise ou sabe-se lá o que, né? Pois bem, então agora a semana deve ser de anúncio, ou pelo menos de um pouco mais de rumores sobre o que o governo deve anunciar como corte de despesas. E eu já vou adiantando aqui minha opinião: é tudo balela, não vai ter nada, é tudo mentira. E vou dar um exemplo, que é o exemplo que para mim ficou mais claro disso tudo. Já falei do COAF, do CARF, outras vezes, né? O governo esperava uma super arrecadação com o CARF, não veio quase nada. Continuou insistindo e aí depois passou a revisar, mas ainda falta muita coisa para revisar para o fim deste ano. Mas vocês vão lembrar que na revisão de gastos, logo no começo lá do ano desse ano e no ano passado, no meio do ano passado, já se falava muito do ateste médico. O ateste médico, segundo o governo, economizaria 10 bilhões de reais. Quando passou um pouquinho de 2024, ele virou 9. Mês passado ele já virou 6,6, mas se você olhar para o quanto que ele economizou até agora, até agosto, ele economizou 3,3 bilhões. É claro que isso não é linear, mas se você considerasse linearmente, está difícil de chegar a 5 bilhões, tá? Então, a expectativa que era de 10 já virou 6,6 para o governo, e se você dá uma olhadinha no número, se chegar em 5 já está na vantagem. Então, quer dizer, a margem de erro aí foi o dobro, né? O governo estimou 10, entregou e vai entregar provavelmente um pouquinho mais da metade, ou algo próximo aí de 5 bilhões de reais. Portanto, não deve... e aí, como eu falei lá na newsletter, lá no Esquina Sucupira, o mercado deve reagir positivamente logo no começo, como ele sempre faz. O mercado gosta de ser enganado, porque é aquilo que eu falei também lá no Esquina. Crise não é bom para o mercado financeiro. Quem acha que crise é bom para o mercado financeiro é porque não entende ou entende muito pouco sobre isso. Juro alto não é bom para o mercado financeiro, não é ruim, mas não é bom para todo mundo, é ruim para bastante gente. Então, no começo todo mundo vai elevar os espíritos novamente, tomar eu espero, um pouco de otimismo, mas logo a realidade vai se sobrepor, até porque falta pouco para o ano acabar e as contas ficarem mais claras para todo mundo. Fora que todo mundo começou a se alertar aquilo que a gente falou no Esquina Sucupira 2 semanas ou 3 atrás, que é os gastos que estão sendo feitos via fundos, né? A gente toca nesse assunto de novo durante a semana, porque eu não quero me estender, já me estendi muito aqui, e a gente se vê amanhã. Bons negócios a todos e força, Sucupira! Acorda, Sucupira!